Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, não apenas em você, mas esteja transbordando através de você, que a sua família, que todos aqueles que te rodeiam sejam contagiados por essa graça maravilhosa do nosso Salvador, Jesus Cristo. E esse mesmo Jesus, ele nos orientou de uma maneira muito especial e importante, quando ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é por causa desse conselho de Jesus que nós queremos te incentivar a seguir conosco nesse projeto. Projeto esse é de meditação diária na palavra do Senhor. Não é um projeto que nós temos por intuito te encher de informações, no sentido de informações acadêmicas, informações históricas, informações geográficas, informações, não, enfim, seculares, não é nada disso. Nosso intuito com esse projeto é fazer com que você venha ter o hábito de se alimentar da palavra de Deus. Nós não estamos aqui para poder te encher de informações, não. Estamos aqui para te incentivar. Olha, leia a palavra do Senhor. Medite na palavra do Senhor. Se alimente da palavra do Senhor. Porque não se esqueça, você tem um corpo, mas também tem uma alma e um espírito. E assim como você pela manhã se alimenta com um pequeno almoço, com café, assim como você almoça, você janta, entenda bem, o seu espírito também precisa ser alimentado. E a palavra do Senhor é esse alimento de Deus para nós. Amém? Então vamos lá dar seguimento a esse projeto que começamos pelo livro dos Salmos, esses salmos lindos, poéticos, esses cânticos que é do povo de Israel, o saltério, a harpa do povo judeu, que para nós vem como nome de Salmos. E nós já começamos, estamos no Salmo número 8, que na sua grande maioria dos Salmos foi escrito por Davi. E esse oitavo Salmo também é mais um dos Salmos de Davi. E temos muito aprendido com esse homem segundo o coração de Deus. Temos tido várias lições. E nesse Salmo 8 temos uma lição aqui já muito importante, muito interessante, que muitas das vezes nós temos dificuldade de exercê-la. E qual é essa lição? Já agora, nós não iremos ler o Salmo todo, entenda bem. Esse projeto é para você ler os Salmos, é para você meditar nos Salmos. Nós estaremos apenas compartilhando algumas meditações dos Salmos. Então eu acredito que você já leu o Salmo 8. Se você não leu, o faça, para que você venha entender aquilo que estamos falando. Amém? E vamos lá então. No Salmo 8, a primeira grande lição que eu vejo aqui em Davi, que muitas vezes falta em nós, é que Davi ele tinha uma sensibilidade espiritual muito grande. Davi, ele era alguém que conseguia facilmente reconhecer as grandezas de Deus. Mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio a tantas lutas que Davi enfrentou. Davi, pensa num homem que enfrentou lutas, foi Davi. Um homem que foi perseguido, foi caluniado, teve problemas familiares, problemas sociais, problemas de guerra. Davi foi um homem que passou por grandes e grandes e grandes problemas. Mas só que mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas que Davi passava, ele tinha facilidade de reconhecer a grandeza de Deus. Aí eu te pergunto, o que você tem hábito de fazer mais? Reconhecer a grandeza ou fazer reclamações? Oh, queridos, muitas das vezes por fato de nós sermos que somos seres falhos, humanos, às vezes nós estamos tão tendenciosos a só reconhecer, a só reparar as coisas difíceis que acontecem conosco, só as coisas ruins. Você vê que quando nós olhamos para uma situação, a primeira coisa que nós enxergamos muitas das vezes é os empecilhos, é as dificuldades. Nós temos realmente que aprender com Davi que ele tinha essa facilidade de reconhecer a grandeza de Deus. Nós também temos que aprender a desenvolver esse hábito. Davi ele olhava para o céu, olhava para a natureza, olhava para as coisas belas que Deus fez e conseguia reconhecer ali a mão de Deus. E às vezes isso falta em nós. Vamos pedir para que o Espírito Santo nos torne sensíveis assim, para que nós venhamos cada dia mais estar reconhecendo a grandeza do nosso Deus. E ele começa esse salmo dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, como magnífico é o teu nome em toda a terra. Que coisa linda.
Davi tinha facilidade de reconhecer as grandezas de Deus, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações. Amém? Que nós não venhamos ser aquelas pessoas que nunca conseguem enxergar as bondades que Deus tem feito. São pessoas que às vezes, se chove, reclama. Se faz sol, reclama também. Se está frio, reclama. Se está calor, reclama. Existem pessoas que desenvolveram o hábito de murmurar, hábito de reclamar. Davi nos mostra que nós temos que ter o hábito contrário, hábito de agradecer, hábito de reconhecer as grandezas de Deus. Então, vamos absorver essa primeira lição que Davi nos dá, reconhecer a grandeza de Deus. Amém? E outra lição importante aqui que eu acho que é magnífica, está no verso 2. O verso 2, o salmista, ele diz o seguinte: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários. Olha que coisa linda. Esse Salmo número 2 aqui, ele me faz me lembrar um hábito que Deus tem. Deus, ele tem muita graça às vezes, né? Às vezes Deus, ele faz coisas que a vista dos nossos olhos é engraçada. E ele, às vezes, gosta de confundir as coisas. E não é à toa que lá em Coríntios 11, o próprio apóstolo Paulo diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E aqui nesse verso 2 é quase um paralelo disso. É onde Deus usa as coisas frágeis para poder surpreender as fortes. Sabe, uma coisa interessante que Davi nos mostra aqui é que a vitória, ela não vem da nossa força. A vitória não vem da nossa capacidade. A vitória, ela vem de Deus. Quando ele diz o seguinte, olha, dos pequeninos, ou seja, dos bebês, dos que mamam, tu tiraste força para vencer os adversários. Sabe o que isso mostra? Isso mostra que não é o nosso recurso que faz a diferença, não é a nossa força que nos dá a vitória. Entenda bem uma coisa, aquele que confia no Senhor, ele entende que todo o resultado da sua luta, todo o resultado que vem da vitória não é adquirido porque ele é bom, porque ele foi habilidoso, não. A pessoa que confia no Senhor, ela sabe que a vitória, ela vem do Senhor. Sabe uma coisa linda que eu vejo nisso? É quando, por exemplo, você lembra quando Deus, ele chama Gideão para poder enfrentar os midianitas? Aí aparece 30 mil. Né? Gideão, acredito eu, que ficou até feliz. Olha, 30 mil homens é um bom número para poder dar uma boa briga. Só que de repente Deus fala assim, não, Gideão, não, tem muita gente aí, manda os covardes voltar. Volta 20 mil para trás. Sobra 10 mil homens. Eu acredito que talvez Gideão até falou assim, olha, foi muita gente embora, mas com 10 mil, vamos ver o que dá. Só que Deus vai lá, não, Gideão, tem muita gente. Passa uma peneira nisso aí. Eu sei que na peneira que Gideão colocou, só passou 300. E Deus falou o seguinte, olha, é com esses 300 que nós vamos à batalha. E o interessante é que eles foram e venceram a batalha. Aí eu te pergunto, e se fosse só 100? O que teria acontecido? E se fosse 50 ou 30? Será que eles seriam perdidos? Será que foram os 300 que garantiram a vitória junto com Gideão? Não. Foi a presença de Deus na vida dos 300 que trouxe a vitória. Você lembra quando Jesus Cristo multiplicou aqueles pães? Eram o quê? Eram 5 pães, 2 peixes? Aí eu pergunto, e se fosse só 3 pães? Um peixinho? Ou se fosse só um pão e meio peixe? Será que tinha dado para poder alimentar a multidão? Entenda bem uma coisa, meu querido. A vitória não vem da nossa força, a vitória não vem da nossa capacidade, a vitória vem de Deus. Agora, é claro, a confiança não quer dizer irresponsabilidade. Você confiar em Deus não quer dizer que você não tem que fazer nada. Você confiar em Deus não quer dizer que você tem que ficar sentado esperando as coisas caírem do céu. Não, não. Quem confia no Senhor tem consciência da sua responsabilidade, sabe que tem que fazer a sua parte, sabe que tem que lutar, sabe que tem que acordar cedo para trabalhar, sabe que tem que pelejar, tem que insistir, mas só que ele sabe que não é a sua força que lhe garante a vitória, mas sim Deus na sua vida. E esse salmo, o salmo de número 8, verso 2, ele traz para nós essa realidade da força
Aliás, da boca dos pequeninos e dos que amamentam no peito, Deus suscitou força contra os seus adversários. Então guarda isso no seu coração. Entenda, é Deus que traz a vitória. E ele usa o recurso que ele quiser. Deus usou Davi para poder matar um gigante. Não foi a funda de Davi que era poderosa, não foi aquela pedra que era afiada, não. Foi o Deus que Davi estava honrando. Quando Davi ele foi diante de Golias, o que Davi falou? Olha, você vem a mim com lanças, com escudos, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não era na sua força que Davi estava confiando, era na força do Senhor. E aqui nesse salmo é justamente isso que ele está dizendo. Da boca dos pequeninos, Deus suscita força contra seus adversários. Essa é a segunda lição que eu vejo aqui nesse salmo. Outra coisa interessante que eu vejo aqui nesse salmo também é que Davi, depois de ele ter exaltado a Deus, de ter mostrado a grandeza de Deus, Davi agora ele se volta para o homem e coloca o homem no seu devido lugar. Uma coisa interessante aqui é que Davi faz um paralelo, uma comparação entre Deus e o homem e a criação de Deus. E aqui eu quero pontuar algo para você. Quando o homem é comparado com Deus, Davi faz aqui uma pergunta que é muito interessante, que ele diz o seguinte, olha, que é o homem para que te lembre deles, e o filho do homem para que o visites, está no verso 4. Quando ele faz essas perguntas, ele está querendo dizer, quem é o homem diante de ti, Deus? Desse universo lindo que tu criaste, do sol, das estrelas, da lua, quem é o homem para que tu lembres dele? Ou seja, Davi ele coloca aqui uma posição de humildade. E quantas vezes nós vemos homens se colocando em posições de arrogância, pensando que por ter um pouco mais de dinheiro, por ser um pouco mais famoso, por ter alguma vantagem social, se colocam em posição de merecimento de ser adorado, de ser bajulado. Aí Davi diz, quem é o homem para que te lembre dele? O homem não é nada. O homem diante de ti, Deus, ele nada é. Aí Davi vem e coloca o homem no seu devido lugar. Não sejas arrogante. Entenda bem uma coisa, não é o nosso poder financeiro, não é a nossa força física, não é a nossa fama social que faz de nós alguma coisa. Não é nada disso. Mas Davi também aqui mostra uma outra realidade. Você vê aí essa sociedade que coloca o homem como sendo uma mera criação, uma mera criatura, uma mera evolução da espécie, como se fosse um macaco evoluído. Aí Davi vem e coloca o homem no seu devido lugar. Davi tanto coloca o homem como ele não é alguém para ser exaltado, mas também não é alguém para ser rebaixado diante da criação de Deus. Uma coisa linda que nós vamos ver aqui é no verso 6, por exemplo, aliás, o 5 e o 6, ele diz, fizeste, no entanto, pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Entenda bem uma coisa, você não é ninguém para poder se exaltar, mas você também não é ninguém para poder se desvalorizar. Você não pense que você é uma criação qualquer, que você é obra do acaso, não. Você é coroa da criação de Deus. Deus ele te fez de uma maneira especial. Deus ele te fez do pó da terra? Foi sim. Deus te fez do barro? Foi sim, Senhor. Mas só que quando ele te fez, ele colocou algo valioso dele em você, que foi o seu espírito. Você foi feito como obra-prima de Deus. Você é alguém especial e foi feito por Deus para um propósito. Olha o verso 6, diz o seguinte, de domínio, deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos. Olha só que coisa linda. Quando Deus ele cria o homem, Deus cria o homem como alguém com propósito, alguém vencedor, alguém para dominar a terra. Só que é claro, você conhece a história, o homem peca, e então o homem faz com que esse domínio que era para ele exercer diante da natureza, ele fosse maculado. Por causa do pecado do homem, hoje a natureza sofre. Porque entenda bem uma coisa, junto com a responsabilidade, aliás, junto com o privilégio, vem também responsabilidades. Deus faz com que o homem fosse criado como sendo coroa da sua criação. Deus coloca toda a natureza debaixo dos pés do homem. Não para poder abusar, mas sim para poder governar. Deus ele coloca os animais, a natureza, como até o verso 6 diz, olha, sobre teus pés tudo lhe pusestes.
Ou seja, Deus coloca o homem em uma posição de honra diante da natureza, diante dos animais. Só que diante dessa honra, diante desse privilégio, também vem responsabilidades. Ou seja, diante do homem está a responsabilidade de cuidar de tudo isso. Só que, é claro, é o que nós temos visto nos dias de hoje, cada vez mais o homem despreza a criação. Tanto que, por isso que você vê a natureza sofrendo, por isso que você vê tantas coisas que o homem vai destruindo em busca da sua ganância, em busca do seu egoísmo. Cada vez mais, ao invés de cuidar daquilo que Deus fez, o homem simplesmente desgasta e destrói aquilo que Deus fez. E nós vamos ver Davi colocando o homem no seu devido lugar. Olha, você não é superior a Deus, você não tem razão para poder se vangloriar e pensar que você é alguma coisa diante de Deus. Mas também não se esqueça, você é alguém especial que foi criado por Deus para governar a terra, para poder cuidar da terra. Então, você não é fruto de uma evolução de macaco, não. Você foi criado perfeito, pleno, do jeito que você é, para governar, para dominar sobre a natureza. E Davi, ele traz para nós essa realidade. E no final do Salmo 8, nós vamos ver uma coisa muito interessante, que Davi começa o Salmo da maneira que ele terminou. Desculpa, tanto que você vai ver que o último verso é exatamente igual ao primeiro. O último verso diz o seguinte: Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Sabe que lindo eu vejo aqui? Eu vejo que a pessoa, quando ela tem hábito de começar a reconhecer na grandeza de Deus, ela sempre vai terminar da mesma forma. A pessoa que começa colocando Deus... Desculpa. A pessoa que sempre começa colocando Deus nas alturas, adorando, glorificando, reconhecendo a grandeza dele, termina do mesmo jeito. Porque o que faz com que o homem se desvie é quando ele pensa que ele é alguma coisa. Quando ele olha para Deus e não enxerga a grandeza de Deus. Quando ele olha para aquilo que Deus faz e não consegue reconhecer Deus. Aí o homem se perde. Aí o homem ele se desvia e, consequentemente, ele acaba por cair em desgraça, por sofrer consequências. Mas quando o homem ele reconhece a grandeza de Deus, quando o homem entende a sua dependência de Deus, quando o homem se coloca no seu devido lugar, ele termina adorando como o salmista Davi faz. Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Amém, queridos? Que você guarde essas lições desse Salmo número 8. Eu tenho certeza que se você meditar nele, outras coisas Deus vai falar com você. Eu ouvi isso meditando nesse Salmo, mas eu tenho certeza que outras coisas Deus tem para poder ministrar no seu coração. Mas resumindo, guarde isso. Aprenda a reconhecer a grandeza de Deus em tudo. Aprenda. Segundo, aprenda a confiar que tudo vem de Deus. E Deus não depende dos nossos recursos para poder fazer nada. Não depende. Mas isso não quer dizer que você não tenha que fazer nada. Mas entenda que a sua confiança, ela não te leva à arrogância. A verdadeira confiança te leva à dependência de Deus. Você vai agir, você vai trabalhar, mas confiando naquilo que Deus faz. Depois entenda que o homem tem o seu devido lugar. O homem não é maior do que Deus. O homem ele não merece ser adorado. O homem não é nada diante de Deus. Mas também o homem ele foi feito com carinho, com propósito. O homem foi feito superior, sim, aos animais, foi feito superior a toda a criação de Deus aqui na terra. E por isso cabe ao homem governar, não usurpar. Cabe ao homem cuidar, não explorar. Cabe ao homem ser o representante de Deus aqui na terra. E entenda, quando o homem entende seu lugar, ele começa adorando e termina adorando e glorificando a Deus. Amém? Guarde isso no seu coração e espero você aqui amanhã para mais uma meditação. E desde já te digo, olha, leia o Salmo 9, é a nossa próxima meditação de amanhã, tá bom? Que Deus abençoe você em nome de Jesus e desenvolva esse hábito de meditar na palavra do Senhor, de mastigar, de degustar. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Fica na paz do Senhor, Deus abençoe você e até amanhã.